Eu preciso muito da sua atenção hoje, porque eu quero fazer um paralelo entre dois textos aqui. Não é muito simples, mas eu acredito que o Senhor Jesus ele vai me ajudar, e eu vou conseguir fazer esse paralelo para a glória do nome do Senhor. E o mais interessante de tudo é que você entenda, tá? O primeiro texto que eu vou ler é o texto de Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. O texto diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ela não gerava filhos a Abrão. E ele tinha uma serva egípcia. Diga comigo assim: serva egípcia. Isso. Cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher de Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Muito bem, amados irmãos, o que nós encontramos aqui é um texto muito conhecido. O Abraão aqui, ele representa a alma, e ele está com a sua alma entre duas pessoas, Sarai e Agar. Sarai aqui ela ainda não era Sara, ela era Sarai. Sarai aqui, ela representa um espírito humano, sem o Espírito Santo de Deus. Então, Abraão representa a alma, Sarai representa um espírito humano sem a presença do Espírito de Deus, ou seja, um espírito então improdutivo, que é o caso de Sarai. E Deus precisava então retirar um i do nome de Sarai, para que ela pudesse ser Sara e ser útil a Deus, porque existem coisas na nossa vida que enquanto não saírem, nós não nos tornamos úteis para Deus. Então Deus ele vai trabalhar de maneira que algumas coisas na nossa vida, elas sejam mudadas para que Ele possa nos usar, para que Ele possa fazer de nós aquilo que Ele planejou fazer. Assim como Ele precisava acrescentar um A para Abrão, para ele se tornar Abraão, em Sarai Ele precisava tirar um I para que ela fosse Sara e fosse usada por Deus. E a Bíblia então nos mostra que Agar, a terceira personagem aqui, ela representa a carne. Então vamos entender, o Abraão, vamos chamá-lo de Abraão, para não ficar Abraão, então vamos chamar logo de Abraão, tá bom? Abraão então ele representa a alma. A nossa irmã Sarai, ela representa um tipo de carne, ou seja, um espírito humano sem o Espírito de Deus. E Agar, segundo a Bíblia, ela representa aqui a carne. Então quando Sarai, ela diz para Abraão: eu estou te entregando Agar, ele está dizendo assim, eu estou te entregando a carne, logo eu terei frutos se eu estou entregando para você a carne, eu terei frutos da carne. Assim como a alma e o corpo, quando ela é controlada pela mente humana, que representa o mundo, ela vai gerar problemas para nós, quando ela não é controlada pelo Espírito. Da mesma forma, o Abrão, ele ouviu as dicas de Sarai, que era uma mulher que representava o Espírito sem o Espírito Santo, o Espírito humano. Ele agora arrumou um problema, porque Sarai entregou a carne para
o Abrão. E o Abraão foi lá, vocês conhecem a história, se deitou com Agar, e ele teve um filho que a Bíblia chama esse filho de Ismael, é o fruto da carne. O problema qual é, gente? O problema, diz a Bíblia aqui, que na hora de apresentar o filho, a sua mãe de verdade, porque quem era a mãe de verdade? A mãe de verdade era Sarai, porque Agar era apenas uma serva, era como se fosse um ventre de aluguel. Então, quando Agar foi apresentar o filho à mãe, a mãe quis tomar posse do filho, mas aí o menino esperneou e não quis ficar com a mãe que se chamava Sarai. Por quê? Porque ele havia sido gerado dentro do fruto de Agar, dentro do ventre de Agar, e agora, obviamente, ele estava acostumado com Agar. Por isso, ele não quis ficar com Sarai, ele quis ficar com Agar. Lembrando que Agar representa a carne, eu quero já liberar algo sobre a sua vida neste momento. Eu quero dizer para você que a carne, ela nunca vai devolver a você aquilo que você imagina que ela vai devolver. A carne, ela não restitui, a carne, ela não devolve, a carne, ela não reconhece, a carne, ela sempre quer e quer sempre mais, ela nunca vai devolver. Então, quando você tomar uma atitude dominada pela carne, não espere reconhecimento de quem é carnal, não espere amor de quem é carnal, não espere gratidão de quem é carnal. A carne, ela não devolve. Você está me entendendo? Diga amém. Agora vamos para 1 Samuel capítulo 30, por favor, abra aí a sua Bíblia. Vamos fazer agora o paralelo para a gente entrar na mensagem. Abraão representa a alma, Sarai representa o espírito humano sem a presença do Espírito Santo de Deus, e Agar representa a carne. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 1, diz a Bíblia assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto fogo em Ziclague, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os que levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou. Por quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, agora, Senhor, nós vamos entrar na parte principal da mensagem. Nós precisamos que o Senhor dê aos seus filhos um espírito de excelência. Toma a mente, toma o coração, toma o entendimento deles, ó Deus, para que com doçura e com grandeza nós venhamos atingir o ponto, Senhor, fulminante dessa mensagem, para que a nossa carne ela seja totalmente tratada pelo Teu Espírito Santo e nós possamos participar do Teu corpo de uma forma gloriosa nessa noite. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, a Deus, em nome de Jesus. Alguém diz amém? Amém. Muito bem, amados, esse texto aqui nós vamos encontrar um homem chamado Amaleque, os amalequitas, é um povo chamado amalequitas. Vamos encontrar também nesse texto, no capítulo 30, os homens do Egito. Nós vamos encontrar também aqui os cananeus, esses três elementos que representam aqui três poderes. E o Amaleque, assim como lá no Gênesis, o Amaleque ele representa a carne.
O Egito representa, como sempre, o mundo, e os cananeus, eles vão representar espíritos malignos ou demoníacos, ou seja, carne, mundo e espíritos malignos demoníacos. E quando nós somos atraídos pelo mundo de alguma maneira, pelas forças satânicas do mundo, e nós não conseguimos resisti-lo, é porque o nosso espírito, ele já não está mais com as resistências, com a imunidade necessária, segundo a palavra de Deus, para resistirmos às tentações do diabo. Significa que alguém está amando mais ao mundo do que a Deus. E quando nós olhamos essa palavra, Davi, ele chega a Ziclag, e quando Davi ele chega a Ziclag, Davi ele percebe uma coisa, ele percebe que os amalequitas haviam se levantado, e haviam atacado Ziclag. Ziclag era a cidade de Davi, e quando eles atacaram a Ziclag, o que eles fizeram? Quando o mundo atacou Ziclag, quando o mundanismo, quando Satanás atacou a Ziclag, representado aqui pelos cananeus, representado aqui pelos amalequitas, representado aqui pelo Egito, que é o mundo. Quando eles atacaram a Ziclag, o que o mundo, o que o Egito, o que Satanás ele fez com Ziclag? Diz a Bíblia que eles levaram os filhos daquele povo, levaram as mulheres daquele povo, levaram os bens daquele povo, eles levaram tudo que aquele povo possuía. E de repente chega Davi, e quando Davi chega, ele chega em Ziclag, ele vê o pranto, ele vê o choro, ele vê aquele povo completamente perturbado. O povo estava perturbado de tal maneira que a Bíblia diz que eles pensavam, no versículo 6, eles pensavam em apedrejá-lo. Para você ter uma noção do tamanho da raiva que aquele povo estava de Davi. Eles pensavam em apedrejá-lo. E por que eles pensavam em apedrejá-lo? Porque os inimigos haviam vindo. Os inimigos representados pelos amalequitas, representado pelo Egito e representado pelos cananeus. Cananeus, demônios; Egito, mundo; amalequitas, as tentações de Satanás. E quando esses espíritos malignos, usando essas pessoas, atacaram Ziclag, eles deixaram Ziclag no caos. Davi então, o que ele faz? Davi, diz a Bíblia, que ele começa a se esforçar no Senhor seu Deus. Por quê? Porque se os amalequitas representam toda sorte de espíritos malignos e o mundo, Davi representa o homem espiritual. Diga comigo assim: Davi representa o homem espiritual. E o homem espiritual, o que ele faz? Diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 8, que o homem espiritual então, ele vai consultar ao Senhor. Porque a pessoa que é espiritual, ela não toma atitudes pela carne, ela toma atitudes pelo Espírito. Ele rejeita a ação da carne, mas ele toma atitudes embasado pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus. Amém ou não, gente? Davi então, diz a Bíblia no versículo 8, que ele foi consultar ao Senhor. Ele consultou ao Senhor, e ele disse: Senhor, eu devo perseguir esta tropa, eu devo ir atrás daquilo que o mundo roubou, eu devo ir atrás daquilo que o Egito me tomou, eu devo ir atrás daquilo que os amalequitas levaram, eu devo, Senhor, ir atrás daquela gente. E diz a Bíblia que o Senhor disse para ele assim: persegue-os, porque de certo você vai alcançá-los, e tudo você vai libertar. Vamos profetizar isso, por favor? 1, 2, 3. Persegue-os, e tudo de certo libertarás. Meu irmão, deixa eu fazer aqui uma primeira colocação para você. Meu amado, você pode não ter vitória quando você vai no braço da carne. Você pode não ter vitória quando você vai na sua sabedoria humana. Você pode ter decepções quando você age com a sua própria inteligência. Você pode se machucar quando você vai agindo e se baseando e se embasando em conselhos mundanos de amalequitas, do Egito. Mas quando você vai na autoridade do Espírito
Espírito Santo de Deus, o Senhor diz para você: pode ir, a porta vai se abrir, aquilo que foi levado vai voltar, aquilo que foi roubado vai ser restituído, aquilo que te tomaram vai voltar para a tua mão, o engano vai cair por terra e o meu nome vai ser glorificado na sua vida. É isso que o homem, a mulher espiritual, ela espera e ela recebe da parte de Deus uma resposta positiva. Alguém diz amém? Davi, o homem espiritual, que Deus levantou para lutar contra o Egito, que é o mundo, contra os amalequitas, contra os endemoniados, contra as pessoas que queriam o seu fim, que queriam o seu mal. E a Bíblia diz que agora o Davi, ele partiu. E sabe o que ele levou com ele? Diz a Bíblia que ele levou, no versículo de número 9, ele levou 600 homens que com ele foram. E esses homens foram até o ribeiro de Besor, e quando chegou no ribeiro de Besor, eles pararam. E diz a Bíblia que Davi escolheu dos 600, 400 homens, pois 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Agora preste atenção, deixa eu explicar uma coisa para você. Na verdade, o que esses homens não sabiam é que eles estavam lidando com um Deus. Davi era um homem espiritual, e um homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito de Deus, e Deus, ele não é injusto. Deus, ele é um ser justo, ele não age com injustiça. Então, por isso que nesse ribeiro de Besor, o Senhor permite que 200 soldados fiquem para trás, e vocês vão ver isso lá na frente no texto, porque Deus, na volta, ele não trata com indiferença aqueles que ficaram, e nem privilegia aqueles que foram. Vocês vão perceber aqui que foi uma interferência e uma ação divina do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Deus é que estava guiando Davi. E Deus sabia que o exército dos amalequitas tinham, sabe quantos homens? 400. Pastor, o que isso quer dizer? Irmão, Deus é justo. Deus não deixa rabo para Satanás, Deus não deixa brecha para o diabo. Ele mandou 400 para quê? Para que Satanás depois não falasse assim: Davi venceu porque tinha mais gente com ele, Davi venceu porque o exército dele era maior, Davi venceu porque tinha mais guerreiros do que nós, Davi venceu porque ele trazia mais soldados com ele. Deus não divide a sua glória, Deus é justo, Deus é imparcial. Então Deus trabalhou para que 200 homens ficassem no ribeiro, cansados, e Davi levasse com ele apenas 400. Por quê? Porque Deus sabia que o exército dos amalequitas só tinham 400 homens. Toca nessa pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: Deus é justo até na peleja. Até na hora da guerra Deus é justo. Até na hora da guerra Deus é fiel. Até quando Deus ele pode prevalecer de alguma maneira, ele se comporta com justiça. Por quê? Para depois o Satanás não dizer assim: o Davi ganhou porque ele tinha mais gente. Não é porque Deus era com eles, não. Não é porque nós somos do mundo, não. Porque o mundo, gente, ele é assim. O mundo ele justifica. O mundo ele tenta explicar os seus fracassos, as suas investidas satânicas, diabólicas, que acabam caindo por terra. Mas Deus não. Deus, ele é justo e ele é fiel. Então ele manda iguais. É 400 que eles têm. Então Davi vai com 400, que é para o diabo não arrumar ideia depois, é para Satanás depois não contar conversa fiada. Então eles têm 400, então nós vamos contra eles com 400 também. Diz a Bíblia que na ida eles encontram um homem egípcio. Diga, um homem egípcio. Esse homem egípcio, ele representa o mundo, um homem egípcio. Mas quem foi que atacou Ziclag? Foram os Amalequitas. Agora deixa eu lembrar você de uma coisa. Quem foi que Deus mandou Saul destruir totalmente quando Saul saiu para a guerra? E Samuel foi usado por Deus, e Samuel disse para Saul: Saul, a ordem de Deus é essa: destrua
destrua totalmente quem? Meu Deus. Os amalequitas. Gente, está com medo de falar? Fala. Vocês conhecem a história. E o que aconteceu? O Saul, ele matou totalmente? Sim ou não? Não. Até a criança sabe. Usa, meu Deus, essa criança. Agora veja bem, gente, o que acontece com um problema mal resolvido? Veja o que acontece com os inimigos que você não destrói totalmente. Veja o que acontece com a desobediência de Saul. A Bíblia diz que o Saul não obedeceu a Deus. Por isso que Samuel chegou para ele com ímpeto e disse para ele: você não vai mais ser rei, tal. Deus escolheu um outro segundo o seu coração, e ali Deus levantou Davi. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os anos passaram, o tempo passou, e agora Ziclag está sendo atacado por quem? Perfeito. Alguém tem que entender, Jesus, me ajuda. Aquele inimigo que você não matou lá atrás, aquele problema que tu não resolveu, aquela situação que você não pisou, aquela serpente que você não pisou na cabeça dela, aquela situação que você não colocou uma pedra em cima dela, toma cuidado. É ela que Satanás vai usar para querer te acertar lá na frente. Davi está sendo atacado aqui justamente por aquele povo que Saul não destruiu lá atrás. Aqui cabe uma aplicação, acredito, sim ou não? Quantas pessoas que vão levando a vida, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é? Vocês estão rindo? Mas tem gente que é assim, pessoal. Vai pulando problema, não resolve, não mete, não enfrenta, não põe a cara, não enfrenta o mundo, não enfrenta o Egito, não enfrenta os amalequitas, não enfrenta Satanás, vai fazendo combinação entre a alma e o espírito humano que não tem o espírito de Deus, e vai gerando Ismael, e o Ismael vai dar problema lá na frente. É assim como Davi, o Saul não matou os amalequitas, agora os amalequitas foram lá em Ziclag, tomaram filhos, tomaram esposa, tomaram tudo. Agora o povo quer matar Davi, por quê? Porque eles estão com raiva de Davi, porque eles acham que Davi tem culpa. Por quê? Porque na realidade é uma história que vem se desenvolvendo e vai alcançar a descendência de alguém. Esse problema, essa bomba, ela vai estourar na mão de alguém. Essa luta, ela vai parar na mão de alguém. Não sei se é seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu bisneto, mas você precisa entender que ser um homem espiritual é consultar a Deus, obedecer a Deus, e Deus que é imparcial, muitas vezes ele te coloca de um contra um. Para quê? Para te dar vitória sobre aquele um e mostrar para você que a vitória não vem do mundo, que a vitória não vem da carne, que a vitória não vem da inteligência humana, que a vitória não vem das contas humanas, que a vitória não vem da sabedoria e da sua faculdade. A vitória, ela vem da mão de Deus. A vitória, ela vem da mão de Deus. A vitória quem dá é Deus. Davi, que é um homem espiritual, ele se encontra com um homem egípcio que representa o mundo. E quando um homem espiritual, ele encontra com um homem carnal, com um homem mundano, a diferença tem que aparecer, sim ou não? Então a Bíblia diz que o Davi pegou aquele homem egípcio e ofereceu para ele pão, e ele comeu. Ofereceu para ele para beber água, e ele bebeu. Mas muito mais do que isso, diz a Bíblia aqui no versículo de número 12, Davi deu-lhe um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu, e voltou-lhe o seu espírito. Eu vou ler de novo. Davi deu para ele pedaços de massas de figos secos,
Por que figos secos e desidratados? Porque a viagem era longa. Se Davi não desidratasse aqueles figos e eles não ficassem secos, eles não serviriam para nada, não serviriam para alimentar aquele homem. E o figo, ele tem a sua simbologia na Bíblia Sagrada, assim como os 2 cachos de passas também têm a sua simbologia na Bíblia Sagrada. Os figos representam a força de Cristo e os cachos de passas representam o vinho, a uva, que representa a comunhão. E a Bíblia diz que aquele homem que era um egípcio, ou seja, que era um homem mundano, ele come do pão, que representa o corpo de Cristo, ele bebe da água, que a Bíblia diz que é a palavra de Deus, ele come dos figos e ele come dos cachos, que é o sangue, que é a uva, que representa a vida de Deus. E agora ele deixa de ser um homem mundano e ele passa a ser um homem espiritual. É por isso que a Bíblia diz: o seu espírito voltou. Toca nessa pessoa que está do seu lado, diz assim: meu filho, o Espírito de Deus está aqui, ele vai voltar. Se você tiver perdido ele por algum motivo, se você há muito tempo não tem uma experiência com ele, se você há muito tempo não fala com ele, se você há muito tempo não tem uma experiência íntima com o Espírito, ele vai voltar. Sabe por quê? Porque aqui nessa noite tem passas espiritualmente falando, tem uva espiritualmente falando, tem o corpo espiritualmente falando, e a vida vai voltar pelo poder do nome de Jesus. Agora, olha que coisa linda. A Bíblia diz: porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Quantos dias tinha? Quantas noites? O nosso Salvador, ele chegou no Gólgota na sexta-feira. Ele passou lá a sexta, ele passou o sábado, e no domingo ele ressuscitou. 3 dias. A Bíblia diz que esse egípcio, ele havia sido deixado para trás, mas a unção de Deus, o Espírito de Deus o alcançou, e 3 dias que ele havia ficado para trás, sem comer, sem beber, a Bíblia diz que então o Senhor o alcançou através de Davi, porque quando o Espírito de Deus alcança o mundo, quando Davi alcançou o egípcio, algo extraordinário acontece. Gente, você é de Deus, você é uma pessoa espiritual, aonde você chegar, algo extraordinário tem que acontecer, porque em você está o Espírito de Deus, e quando alguém que é de Deus se encontra com alguém que representa o mundo, que representa o Egito, alguma coisa extraordinária tem que acontecer, meu Deus. Davi então, ele faz um confronto, porque a Bíblia diz que o Espírito voltou, e esse Espírito aqui é um Espírito de vida. E esse homem agora ele vai perceber que ele havia se convertido, ele vai perceber que ele já não era mais um homem mundano, ele vai perceber que o Egito já não estava mais nele. E a Bíblia diz que o Davi faz uma pergunta para ele, versículo 13: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço: eu sou um egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu Senhor me deixou, porque eu adoeci há 3 dias. Vamos lá de novo. O egípcio representa o mundo, os amalequitas representam a carne. Amém ou não? Vamos repetir para guardar. Os amalequitas representam o Egito representa o... Agora eu vou ler o texto de novo. O Espírito Santo de Deus, ele mesmo vai te revelar isso aqui. Davi pergunta: de quem és tu e de onde és? O moço diz: eu sou egípcio,
e sou servo de uma amalequita. Traduzindo, ele está dizendo: eu sou um homem mundano e sou fruto da carne. Amém ou não, gente? Agora veja o que aconteceu. Sou servo de um homem amalequita, eu sou servo da carne. E o meu Senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Algumas pessoas são rápidas no gatilho, né? Vai entendendo. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: por favor, diga para ele assim: é isso que o diabo, a carne e o mundo faz com o ser humano. Ele usa e abandona. Meu Deus, quantas vezes você, quando estava longe de Deus, você se sentiu usado? Quantas vezes você, longe de Deus, você se sentiu abusado? Quantas vezes você percebeu, você achou que você só valia por aquilo que você tinha no seu bolso, ou pelo favor que você podia fazer? Isso é antigo, gente. Olha aqui, ó. Eu sou um egípcio, e o meu Senhor é a carne, que é Amaleque, mas ele me abandonou. Quando eu adoeci, quando eu não tinha mais o que oferecer, quando eu não tinha mais o que dar, quando eu não tinha mais presente, quando eu não tinha mais força, quando eu não tinha mais nada para dar para ele, ele simplesmente me abandonou e eu fiquei para trás. E o Espírito Santo de Deus me falava essa tarde, falava: filho, é assim que o mundo, é assim que o diabo faz com as pessoas lá fora. Ele usa. Quanta gente, pessoal, não custa muito não, vamos dar só uma saidinha da mensagem e entrar nesse quadro do Brasil rapidinho, e a gente volta para a mensagem. Gente, quanta gente usada vocês estão vendo, quanta gente usada sendo preso, quanta gente usada indo para a cadeia, e quem usou está aí passeando para cima e para baixo, dando risada na nossa cara, dando risada na cara do povo brasileiro. Sabe por quê? Porque isso é diabólico, isso é satânico, usar as pessoas, e quando as pessoas não têm mais o que oferecer, então entrega-os à solidão, entrega-os ao mundo, entrega-os ao descuido. Esse homem, um dia, ele havia sido um soldado importante no exército dos amalequitas, pessoal. Esse homem, ele tinha feito uma diferença. Mas o texto diz claramente: o meu Senhor me deixou porque eu adoeci. Eu adoeci há 3 dias. Parece que eu vejo Davi dizendo assim: bom, se você adoeceu há 3 dias e ele te deixou, fica tranquilo, porque tem outro que nos mesmos 3 dias ele vai te restaurar, ele vai te ressuscitar. Se existe alguém que para ele, 3 dias você perde o valor, é o seu prazo de utilidade, é o seu prazo de importância. Saiba que para o Senhor, Ele só precisa de 3 dias para perdoar os seus pecados. Ele só precisa de 3 dias para levar sobre Ele as suas dores. Ele só precisa de 3 dias para levar sobre Ele a sua culpa. Ele só precisa de 3 dias para te tornar digno e apto e aceitável diante dEle. Ele só precisa de 3 dias para te tornar uma pessoa perdoada. Ele só precisa de 3 dias para tornar você limpo, santo e digno, aceitável diante dEle. Ele só precisa de 3 dias na história para quê? Para tornar você digno de estar diante da mesa dele. E foram esses 3 dias de Jesus Cristo na sepultura que mudou a história da humanidade. Mas a história não para por aqui. A Bíblia diz no versículo 15 que Davi disse para ele assim: poderias descendo guiar-me até a tropa dos amalequitas, até esta tropa? E ele disse: por Deus, me jure que me não matarás, e nem me entregarás na mão de meu Senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. Aqui há 2 revelações aqui lindas. Primeiro, existem pessoas que levam tempo para entender
que o seu Senhor não é mais o mundo, que o seu Senhor não é mais o Egito, que o seu Senhor não são aqueles que estão nas mãos de Satanás. Esse moço, ele estava com medo, sabe por quê? Porque ele ainda pensava que o seu Senhor ainda era o mundo, que o seu Senhor ainda era a carne, que o seu Senhor ainda eram os amalequitas. Ele ainda não havia entendido que ele não era mais servo da carne, ele não era mais servo dos amalequitas, ele agora era servo de Davi, e Davi representava o Espírito, Davi representava Deus, Davi representava a presença de Deus. Ele ainda não tinha entendido que ele não era mais servo da carne, ele não era mais escravo da carne, a carne não dominava mais sobre ele, a carne não era mais senhor da vida dele. Quem sabe você, há algum tempo você está vindo para a igreja, você está servindo a Deus, mas você ainda não entendeu de quem você é servo. Quem sabe você há muito tempo caminha na presença de Deus, mas você ainda não entendeu que a sua carne, ela não pode mais exercer governo, domínio sobre você. Quem sabe você está há muito tempo na casa de Deus, quem sabe você até já se batizou, quem sabe você até já passou pelas águas, quem sabe você até já fez parte de departamentos dentro da igreja, mas você ainda não entendeu que os amalequitas, que representam a carne, o Egito, que representa o mundo, já não é mais senhor da sua vida. E por isso que às vezes você está preocupado. O homem disse: por favor, me jure que você não vai entregar-me na mão do meu Senhor. E a Bíblia diz que ele descendo, ele disse assim: e descendo, eu vos guiarei a essa tropa. Ele ainda estava em dúvida de quem era o seu Senhor, mas ele já entendia que o caminho para o alto era descendo. Aleluia. Ele ainda estava em dúvida quem era o seu Senhor, mas ele já sabia, ele já entendia que Deus honra aquele que se humilha, que Deus exalta aquele que desce, que Deus engrandece aquele que não tem dificuldade de descer. Então ele diz assim: descendo eu te guiarei até essa tropa. E o versículo 16 diz: e descendo o guiou. Ele não só tinha consciência de que o caminho da glória era para baixo, mas ele vai. Por que isso, pastor? Porque tem gente que serve em palavras, mas na hora de descer, de verdade, tem alguma dificuldade. Esse moço não, ele diz assim: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, de toda a terra, e eles festejavam, porque eles comiam, bebiam, dançavam por todos aqueles grandes despojos que eles haviam tomado de Ziclag. Eles estavam fazendo festa, e a Bíblia diz que Davi então os atacou, porque chega uma hora, meu irmão, quando você anda com Deus, a Bíblia se cumpre, a palavra de Deus diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Você é espiritual, você precisa ter a certeza que Deus é com você, a carne não vai prevalecer, o mundo não vai prevalecer, fica em paz, no tempo certo, Deus te dará vitória. O homem espiritual chegou aonde o diabo estava fazendo festa, o homem espiritual chegou aonde o diabo estava sambando, o homem espiritual chegou aonde o diabo estava deitando, o homem espiritual chegou aonde o diabo estava pensando que ele estava prevalecendo. O homem espiritual chegou o homem cheio de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida mais uma vez nessa noite e dizer para você, em nome de Jesus, que você é um ser espiritual e você vai chegar também. E a hora que você chegar, vai acontecer na tua vida da mesma maneira que aconteceu na vida de Davi. Diz a palavra de Deus que Davi chegou, e Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Sabe por quê? Porque não tem para onde escapar da mão daquele que serve a Deus. O homem espiritual, ele chega com propriedade. O diabo não escapa, o diabo perde vez, ele perde espaço, ele perde lugar. Quando o homem espiritual chega, quando a mulher espiritual chega, minha irmã, meu irmão, você precisa ser espiritual, porque no tempo de Deus vai acontecer tudo aquilo que é pertinente ao Espírito para a tua vida.
Davi disse: feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Diz o texto, versículo 18: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres, livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Levanta sua mão direita comigo aí, querido, por favor, e recebe isso da parte de Deus. Em nome de Jesus, tudo que te foi tomado, tudo que te foi roubado, tudo que te sublevaram, tudo que tiraram das suas mãos, tudo que o mundo, tudo que o Egito, tudo que os amalequitas te tomaram, em nome de Jesus, homem e mulher espiritual, você vai alcançá-los e você vai tomar de volta pelo poder do nome de Jesus. Nada vai ficar nas mãos deles, tudo que se foi vai voltar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Receba isso pelo poder do nome de Jesus. Agora eu iniciei dizendo para você que Deus é um Deus justo. Lembra quando Deus eliminou dos 600, 200 que ficaram no ribeiro de Besor? Vocês lembram disso, amém ou não? Os amalequitas, eles tinham 400 homens com eles, e Deus mandou 400 com Davi, porque Deus, ele é justo até na guerra, amém ou não? Ele não precisa da força do homem, ele não precisa do jeitinho humano, ele não precisa da nossa sabedoria, ele até usa quando nós a disponibilizamos para a glória do seu nome, porém ele não precisa. E eu vou te mostrar por que ele não precisa, porque ele é um Deus justo. Veja, pegaram os despojos, levaram de volta para Ziclag, e quando eles estão dividindo os despojos para entregar ao povo em Ziclag, surge uma dúvida. Versículo 22: os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que esses homens não foram conosco, eles estavam falando dos 200 que ficaram, não foram conosco, e eles olharam para Deus e disseram assim: nós não vamos dar para eles por igual. Eles não foram conosco, nós não vamos repartir por igual. Davi, você não vai fazer isso. Eles não merecem. Ah, meu Deus. Eles não conheciam a graça. Eles não conheciam a graça de Deus que seria derramado sobre o seu povo. E a Bíblia diz que a graça, ela significa favor imerecido. O que nós somos, o que nós temos, o que nós alcançamos, e tudo que recebemos, que chega às nossas mãos, não é por merecimento, é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que o homem não se glorie nas suas obras, diz a palavra de Deus, Paulo. Os filhos de Belial não entendem quando Deus olha para você e diz assim: eu vou dar. Ele diz assim: mas ela não merece, mas ele não merece, ele não fez nada para ter isso, ela não fez nada para ter isso. Ele diz assim: mas filho, não é por merecimento, é pela graça, porque se eu fosse julgar os homens, o ser humano, pelo merecimento, nenhum deles estariam vivos, porque nenhum deles merece. É a minha graça, é o meu favor, é o meu filho, é o meu sangue derramado. Não existe merecimento, não existe merecimento. Os filhos de Belial começam a discutir com Davi: Davi, não é possível, você não vai dar para ele, não daremos dos despojos que libertamos, que eles levem cada um a sua mulher e os seus filhos, já está bom. Dá para eles, Davi, a mulher de cada um e os filhos de cada um, já está bom. Porém eu disse para você que Davi, ele é um homem espiritual.
Vamos ver o que o Espírito disse. Vamos ver como é que o Espírito enxerga essa questão. Não fareis assim, irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto, pois, por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Davi está falando, vai ser repartido por igual. Quem foi tem valor, quem ficou tem valor. Ficaram cansados, mas vocês são carnais, vocês não entendem as coisas do Espírito. Era Deus trabalhando. Quem não entende que é Deus trabalhando, sempre julga aquele que está sendo abençoado como alguém que não merece. Aquele que é carnal, o homem egípcio, o amalequita, ele sempre julga que o outro não merece. Ele sempre acha que o outro não tem motivos para receber igual. Mas Davi está falando, os que ficaram, não ficaram à toa. Quem tomaria conta da bagagem? Quem guardaria as nossas coisas? Quem tomaria conta? Então eu estou baixando um decreto. Eu sou homem espiritual e Deus está me dando a direção, e a direção é essa: vai ser repartido por igual, tal qual também será parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Toca nesse irmão que está aí do seu lado, só para a gente não perder o costume hoje, vai. Eu já comecei assim. Fala para ele assim: não espante quando você vê alguém que você acha que não merece ser mais abençoado do que o que você acha que deveria ser. É a Bíblia. Versículo 26 para encerrar. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá. Eu pergunto para vocês, os anciãos tinham ido para a guerra? Mas um homem espiritual, ele é de Deus, minha gente. Ele sabe que está escrito na palavra, honra os anciãos. Então ele vai honrar os anciãos, porque ele é espiritual. Ele vai honrar os anciãos. Então ele diz assim, chegou Davi a Ziclag. O que ele faz? Primeira coisa, ele pega dos despojos, ele envia os anciãos de Judá. Depois ele leva para os seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. O homem egípcio que dirigiu Davi até o lugar onde estavam os inimigos dele, os amalequitas, nunca mais foi a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque quando a sua carne e o mundo têm um encontro com Deus, nunca mais você é a mesma pessoa. Nunca mais você é o mesmo homem, a mesma mulher. Sabe por quê? Porque o texto diz que ele precisou descer e guiar o povo. Isso significa que ele conhecia o caminho. Você conhece o caminho porque você já passou por ele. Você sabe qual é o caminho porque você já andou por ele. Deus já te dirigiu por ele. Você conhece o caminho. Você não pode dizer que não conhece. Você não nasceu desse jeito que você está. Quem nasce grande é filho de elefante. Quem nasce barbado é filho de gato. Todo ser humano nasce pequeno.
E com o passar do tempo, pelos ensinamentos dos seus pais, o cuidado dos seus pais, ele vai crescendo. E os seus pais têm a responsabilidade, diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que ele deve andar, que ele vai crescer e não vai se desviar. O que acontece? O que acontece é que muitas vezes a alma, que é o Abraão, ela está entre o espírito humano, que está ausente do Espírito de Deus, e a carne, que representa Agar, a mulher egípcia. E quando a alma, ela se sensibiliza pelas necessidades humanas, e ela dá ouvido à carne, então ela vai produzir frutos da carne. E quando a carne, ela fala, a carne, ela fica viva, e ela vai se levantar novamente, como os amalequitas se levantaram novamente contra Davi. E não foi só essa vez. Se você for ler lá no livro de Esther, no capítulo de número 2 a seguir, você vai ver que tem um homem chamado Amã. Sabe quem é esse homem chamado Amã? Ele é um homem amalequita. E quem assistiu o filme de Esther aqui na Record, não vou nem falar quem leu a Bíblia, quem assistiu o filme, viu que esse Amã, ele tentou de todas as formas acabar com o reinado de Esther e matar Mardoqueu, que havia sido o cuidador de Esther. É isso que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te falar nessa noite. O mundo e o Egito vai sempre se levantar contra a sua vida, mas você precisa ser um homem e uma mulher espiritual. Você precisa ser um jovem, uma criança, um menino, um ser espiritual. Por quê? Porque você sendo espiritual, Deus vai abrir o seu entendimento e você não vai cair nas ciladas do inimigo. O mundo não vai obter vitória sobre você. Por quê? Porque você é um Davi desse tempo. Você vai chegar e você vai produzir vitórias aonde você chegar. Os despojos você vai tomar de volta. As vitórias, elas vão chegar de volta nas suas mãos. Sabe por quê? Porque o homem espiritual, ele não perde uma batalha. O homem espiritual, ele não é enganado. A mulher espiritual, ela tem sucesso dentro da sua casa. A mulher espiritual, a mulher de Deus, ela ganha a sua casa, ela ganha os seus filhos, ela ganha o seu marido sem palavras. O marido espiritual, ele conquista os seus filhos, ele conquista no seu trabalho. Ele é um homem e uma mulher de Deus, e é isso que Deus está falando para você nesta noite. Toma cuidado. Deus é justo. Quando Ele manifesta a sua glória e a vitória vem, não importa quem lutou muito, quem lutou pouco, quem é grande, quem é pequeno, quem foi, quem ficou cuidando de bagagem, quem ficou em Ziclag. O homem espiritual, ele sabe discernir bem tudo. Quem vai reclamar que você não merece ou não, é quem tem inveja de você. Quem vai dizer que você não merecia aquela promoção, como foi o testemunho do irmão Roberto agora há pouco. Quem vai reclamar lá no trabalho dele, sabe quem é? São os carnudos, são os carnais. Ele não merece, esse cara chegou aqui agora. Como é que o patrão já vai promover ele? Como é que o patrão já vai colocar ele para supervisor? Como é que vai ser já diretor? Não importa, meu filho, tu não sabe de nada. Quem faz é Deus. Quem levanta o homem é Deus. Quem exalta o homem é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem estabelece é Deus. Quem faz é Deus. É Ele quem estabelece. E a porta que Ele abre, o diabo não fecha. A porta que Ele abre, o Satanás não tem autoridade para tocar nela. Onde estão as pessoas espirituais? Onde estão as pessoas guiadas pelo Espírito? Onde estão os Davis desse tempo? Ah, pastor, já tentaram me apedrejar, pastor. Já tentaram acabar, pastor, comigo. Pastor, quantas vezes na minha própria família, pastor, eu não sou bem interpretada. Eu não sou bem interpretado, mas eu só queria o bem dele. Eu só queria o bem dela. Eu só queria ajudar, pastor. Eu só queria ver ele bem. Eu só queria ver ela bem, pastor. Tudo que eu faço, pastor, é no sentido de ajudar, pastor. Mas eu sou mal interpretada. Eu sou mal interpretado. Ei, fica tranquilo. Continua sendo essa pessoa espiritual. Deus vai te dar
vitória. Os despojos vão voltar para a sua mão. Aqueles que não te entendem vão ter que entender. Como diz o povo nas músicas por aí, vai ter que te engolir, vai ter que te engolir, vai ter que te aceitar, vai ter que entender que é Deus na sua vida que te estabelece. Ele tem figo para você, Ele tem pão para você, Ele tem uvas para você, Ele tem água viva para você. Aquele moço egípcio, aquele moço mundano, quando ele comeu do pão, quando ele bebeu da água, quando ele comeu das uvas passas, quando ele comeu, ele viveu espiritualmente. Senhor, que essas pessoas tenham vida e vida em abundância. O Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, Senhor, nós temos a oportunidade, meu Pai. Quantas vezes, Senhor, o Senhor nos dá oportunidades, ó Pai, de vivermos, ó Deus, o melhor nas nossas vidas, a plenitude do Teu Evangelho, de sermos pessoas espirituais. Mas infelizmente, Senhor, os amalequitas ainda estão vivos dentro de algumas pessoas. Infelizmente, Senhor, o Egito ainda está vivo dentro de algumas pessoas. E desde criança, Senhor, eu ouvia quando alguns pregadores diziam que não é difícil, não foi difícil para Deus arrancar Israel do Egito, não foi difícil para Deus arrancar os hebreus de dentro do Egito, mas até hoje o Senhor Deus, Ele vive lutando para arrancar o Egito de dentro das pessoas. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que a massa, o pão, a água, que hoje está aqui representada pelo teu cálice e pelo pão, ela possa trazer vida para nós, vida para o nosso corpo, vida para a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, essa mulher espiritual, esse homem espiritual, dá vitória para ele, dá vitória para ela. Pai, no nome de Jesus Cristo, esse homem espiritual, essa mulher espiritual, esse jovem espiritual, Senhor, que busca a sua face, que não está enrolado, Senhor, como um amalequita, Senhor, com o Egito. Pai, esse jovem espiritual que não está enrolado com o mundo, Senhor, e com a vida pecaminosa, dá vitória para ele, dá vitória para ela. No nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que a sua cidade espiritual, Ziclag, não será saqueada pelos amalequitas, em nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus, que o Senhor, Ele vai colocar os seus anjos ao seu redor, e você não será atingido. Todo dia se levanta um amalequita, todo dia se levanta um egípcio para querer tomar aquilo que Deus te deu, para querer roubar a sua cidade, para querer roubar a sua família, para querer roubar os seus filhos, para querer roubar a sua vida espiritual. Todo dia se levanta um amalequita, um egípcio, para querer roubar a obra fantástica, linda que Deus tem feito na tua vida. Mas pelo poder do nome de Jesus, eu profetizo nessa noite sobre você. Você é uma mulher espiritual, você é um homem espiritual, você é um jovem espiritual, você é uma pessoa espiritual, e o ser espiritual, ele discerne tudo bem, e ele de ninguém é discernido. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa noite, Ziclag nunca mais será atacada. A tua Ziclag nunca mais será atacada pelo poder do nome de Jesus. Ah, pastor, mas já foi devastada, pastor, já foi destruída, pastor, o senhor não sabe, pastor, o que me aconteceu há um tempo atrás, há uns anos atrás, o que me aconteceu, não importa, em nome de Jesus. Se foi atacada, você é o Davi desse tempo, e Deus te dá autoridade. Vai atrás pelo poder do nome do Senhor e receba a restituição. Os despojos virão e você receberá de volta, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro agora, Senhor, pelo teu povo.
Senhor, às vezes nós estamos como Abraão, a nossa alma está entre o espírito humano e a carne, que representada está por Agar. Mas nós não queremos agir, ó Deus, como o Abrão agiu naquele momento. Existem algumas coisas que demoram, Senhor, para o Senhor tirar um i daqui, acrescentar um a de lá. Às vezes demora, Senhor, e às vezes acontece conosco exatamente como aconteceu com Davi, porque Saul não destruiu os amalequitas lá atrás, ele recebeu o reflexo. Anos depois, no seu reinado, ele viu os amalequitas atacarem e destruírem totalmente a sua cidade. Ele chorou, pensaram em apedrejá-lo, mas Davi era um homem de Deus. Davi era um homem espiritual, e ele foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: fica tranquilo, Davi, eu sou com você, pode descer a peleja, pode descer a peleja, que eu serei com você. Você não vai voltar envergonhado, você não vai voltar envergonhada. Você não será envergonhada, você não será envergonhado, diz o Senhor. O Senhor te honrará. Ele manifestará o seu poder. Deixa o Espírito Santo tocar em você da planta dos pés ao alto da sua cabeça. Se você tem agido em alguns momentos de maneira carnal, peça perdão a Deus nesse momento, porque você está diante da sua mesa e é uma oportunidade ímpar que você tem de restaurar a sua aliança, de renovar o seu pacto, de dizer ao Senhor: Senhor, em alguns momentos da minha vida, Senhor, eu agi, Senhor, de maneira carnal. É por isso que o anjo de Deus, quando ele encontrou Agar lá no meio do deserto, ele disse: volta, Agar, lá para junto da sua senhora e se submete a ela. Estava dizendo: Agar, essa carne velha vai morrer, volta e se submete. Por isso que Davi disse àquele moço: desce comigo, porque o Espírito te transformou. Você não é mais um egípcio qualquer, você é um egípcio convertido. Sobre você está o Espírito de Deus. Você comeu do nosso pão e bebeu da nossa água, comeu das massas de figo e bebeu do suco da uva. Isso tem um poder transformador. Alguém que recebe isso em nome de Jesus. Toda carnalidade caia por terra. Toda ação impensada, todo espírito carnal, toda atitude carnal caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Você que muitas vezes tem agido motivado pela carne, você que muitas vezes, quando vê, já agiu, quando vê, já falou, quando vê, já fez, quando vê, já xingou, quando vê, já fez gestos. Você que tem agido carnalmente, Deus está falando com você nessa noite. Você precisa deixar de ser uma pessoa carnal e ser um homem espiritual, para que tu não sejas confundido, para que tu não sejas confundida, para que os amalequitas não tenham vitória sobre a tua casa, sobre o teu reinado, sobre os teus filhos, sobre tudo aquilo que você tem construído com a graça de Deus.
Deus está falando nessa noite. Não haja carnalmente, depois dando desculpas. Ah, pastor, quando eu vejo eu já fiz. Ah, pastor, quando eu vejo eu já falei. Até quando você vai viver dessa maneira? Até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai deixar que o Egito fale mais alto dentro de você? Até quando você vai deixar que os amalequitas, eles imperem sobre a sua vida? Você não é governado pelo mundo, você não é governado pela carne, você é de Deus. Você é de Deus, você é governado pelo Espírito, você é o Davi desse tempo. Deus ele vai restituir. Deus ele vai restituir, mas antes de Deus restituir, é preciso você mortificar a sua carne. Deus ele vai restaurar, mas antes de Deus restaurar, é preciso você mortificar a sua carne. Você precisa mostrar a Deus que você está de fato preparada, de fato preparado para ser ser aquilo que Deus quer que você seja, para você ocupar lugares altos. Deus quer te preparar, porque Deus não vai permitir que você, minha irmã, que você, jovem, que você, meu irmão, que você se perca, porque a sua alma é muito preciosa para Deus. Então, em nome de Jesus, mortifique a sua carne hoje, sacrifique hoje a sua carne e declare para o Senhor: Senhor, eu quero colocar a minha carne no altar para que ela seja queimada a fogo. Ah, pastor, quando eu vejo, meu Deus, eu já falei. Pastor, quando eu vejo, eu já fiz. E você às vezes machuca um, machuca outro, machuca filho, machuca a esposa machuca o marido, o irmão machuca o outro irmão. E assim caminha a humanidade sem um cuidado. Nós não nos comportamos muitas vezes como pessoas espirituais, que deixa Deus dirigir, que deixa Deus ser Deus, que deixa Deus fazer, que deixa Deus direcionar as coisas. Senhor, é difícil, mas é possível.